As lutas sociais dos índios em busca dos seus direitos começou em 1970 e hoje é representado por mais de 486 organizações diferentes. A partir da década de 1970, com as políticas expansionistas do governo militar, os índios brasileiros passaram a organizar seus próprios movimentos sociais para defender seus direitos. Segundo a tese, o movimento começou com as assembleias indígenas em 1974, em que os chefes e demais participantes atuaram como sujeitos conscientes do processo de dominação, mas sem se subjugarem. Esse movimento ganhou força com a presença dos índios do Congresso Nacional durante a Constituinte em 1988. Eles passaram a representar a si mesmos. Qual é o objetivo? A proteção e o controle sobre suas áreas, ou seja, terras, respeitando seus direitos previstos na legislação nacional e internacional, é o foco da grande maioria dos movimentos indígenas. Porém, esse conceito é muito mais amplo do que o sentido literal. Dentro do conceito terra, estão inseridas reivindicações como educação, saúde diferenciada, respeito à cultura e seu modo de vida, projetos socioeconômicos destinados aos diversos povos, áreas de preservação e fiscalização e cumprimento de leis e demarcações. O que o movimento indígena conquistou? Bem, em 1973 foi promulgada a Lei 6.001, que ficou conhecida como Estatuto do Índio. Na época de sua formulação, a cultura indígena era vista como transitória e o índio como relativamente incapaz. Seguindo essa visão, os povos indígenas eram considerados tutela do Estado até que sua integração com a sociedade brasileira fosse realizada. A responsabilidade seria do Serviço de Proteção ao Índio, órgão que deu espaço para a atual Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Após a Constituinte de 1988, o processo no qual os índios fizeram-se presentes passa a ser assegurado o direito à sua própria cultura, direito processual e direito às terras tradicionalmente ocupadas, impondo à União o dever de zelar pelo cumprimento dos seus direitos. Em 2002, no novo Código Civil, o índio deixa de ser considerado relativamente incapaz e sua capacidade deve ser regulada por legislação especial. Artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. O movimento indígena brasileiro tem se caracterizado pela atuação em três frentes: formação de lideranças próprias, articulação entre os povos e parceria com entidades de apoio e com o Estado. Quando surgiram as lideranças indígenas? A década de 70 marca o início de uma reação articulada dos povos indígenas, encorajada pelas assembleias indígenas regionais e nacionais apoiadas pelo CIMA. Nessa época, nos diversos países da região amazônica, o processo de penetração do sistema capitalista é estimulado e apoiado pelos projetos desenvolvimentistas. Articulação entre os povos. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, é uma instância de aglutinação e referência nacional do movimento indígena no Brasil. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, foi criada pelo movimento indígena no acampamento de Terra Livre de 2005. O ATL é a mobilização nacional realizada todo ano a partir de 2004 para tornar visível a situação dos direitos indígenas e reivindicar do Estado brasileiro o atendimento de suas demandas e reivindicações. Parceria com entidades de apoio e com o Estado. A ANAI, Associação Nacional de Ação Indigenista, a ANAI faz indigenismo aplicando na região Nordeste e Leste a mesma área compreendida pelos estados representados pela Organização Indígena Apoimin. Articulação dos povos indígenas no Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Seus ativistas intervêm em políticas públicas direcionadas
para os povos indígenas da região nas áreas fundiárias, da educação, saúde, sustentabilidade e etc. Como são as organizações indígenas? O Conselho de Missão entre Povos Indígenas é um órgão que assessora e coordena trabalhos juntos aos povos indígenas. Criado em 1982, tem como compromisso apoiar as prioridades colocadas pelos povos e comunidades indígenas, respeitando seu jeito de ser e sua cultura, trabalhando com eles e não por eles.